Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestras todos os dias e tratamento com passes, de segunda a domingo. Também aos domingos temos evangelização infantil. Quem quiser passar no plantão, no atendimento, é só chegar meia hora antes. Na sexta-feira, às 20 horas, temos palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismos e a familiares. Os dias e os horários estão em nosso mural ou na internet. Na área social, temos atendimento a 75 famílias cadastradas, com entrega de cestas básicas e orientação jurídica, todo segundo sábado do mês. Temos também entrega de lanches para moradores de ruas, todos os sábados. Quem tiver interesse em se inscrever no curso, no primeiro ano, é só passar pelo plantão também, que lá eles informam direitinho. Visitem a nossa livraria, nós temos uma feira do livro com descontos especiais. E maiores informações com nossos trabalhadores ou em nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Pedimos, por favor, que desliguem os celulares. E agora vamos cerrar os nossos olhos. Vamos nos tranquilizando, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos harmonizando, entrando em sintonia com o plano maior. Também para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos. Que assim seja. E a palestra de hoje é com a Raquel. O tema é dor e reparação. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet também, que nós sabemos como é grande esse retorno que nós temos pela internet. E isso nos traz uma responsabilidade e uma alegria muito grande. Não é? Porque quando nós estamos aqui e vemos a nossa casa, por mais lotada que ela esteja fisicamente, nós não imaginamos quantos estão nos assistindo pela internet. E estão. Nós sabemos disso, nós recebemos esses retornos, temos esses feedbacks, nós sabemos que isso acontece mesmo, é real. Então, nós estamos sempre interagindo com os internautas, porque é um público fiel a nós. Então, hoje, como a Luciana já informou, nós vamos estudar um tema, que o título é Dor e Reparação. Ele foi extraído da redação do programa Momento Espírita, baseado em Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o livro Desperte e Seja Feliz. Seja feliz, é isso mesmo. O título já é sugestivo, né? Seja feliz. Então, o que isso tem a ver com dor? O que será que a Joana quer nos dizer fazendo essa comparação? Ela já inicia o texto falando que todos nós, habitantes do planeta Terra, vamos falar da nossa realidade, que é o que nós conhecemos. Porque se nós formos falar de espíritos de outras esferas, de outros planetas mais evoluídos, nós não vamos ter como fazer uma comparação. Não é? E se formos também nos remetermos ao nosso passado como espíritos mais imperfeitos do que somos hoje, porque nós já fomos, nós estamos em evolução. Então, nós temos um nível de comparação nesse ponto um pouco mais real. Nós sabemos mais o que quer dizer isso, porque são experiências que nós já tivemos. Nós sabemos, não é? Mas vamos nos situar na Terra, espíritos terrenos. Então, como está lá no Evangelho, que o planeta Terra é um planeta de expiações e provas, nós vamos nos basear por aí. Então, todos os habitantes, neste momento, espíritos encarnados na Terra, passam por momentos de dor,
vez ou outra, eventualmente. Não vamos dizer que a nossa vida seja um mar de dor durante toda a nossa existência física. Não, não é bem assim. Mas nós temos os momentos, né, de maior sofrimento, de dor. E, na maioria das vezes, ou melhor, a maioria das pessoas, desses espíritos, se perguntam: por que eu estou passando por isso? Por que que eu sofro este ou aquele problema? Por quê? Se for um leigo, ele vai dizer que Deus é injusto, que ele não merece passar por aquilo, porque ele é uma criatura tão boa, faz coisas geniais, sensacionais e está sofrendo. Então não é justo. Por que que o vizinho, o parente, o familiar é mais feliz e eu não sou? Agora, se for uma criatura reencarnacionista, crente na lei de causa e efeito, de ação e reação, ela vai mais a fundo. Ela vai procurar saber por que ela está passando por aquilo, porque se ela sofre é porque ela merece. Mas ela quer saber por que ela merece. E diante desses dois contextos, é esquecida uma verdade única e absoluta, que é a reparação do erro. A questão não é o errar, o sofrer, a dor, mas é sair da situação. Essa é que é a questão. E é o que se torna mais difícil. É aí que está a maior dificuldade. Porque está lá no Evangelho a questão do bem e do mal sofrer. Sofrer, todos nós sofremos, mas como? Como que nós sofremos? Não é? Aí eu vou levantar uma questão. Quem quiser pode responder. Pode responder. Nós temos que sofrer para evoluir ou para sermos felizes? Não necessariamente. Exatamente, aquela questão. A dor, ela há de vir, mas o sofrimento é opcional. Nós não temos que obrigatoriamente sofrer. O problema, ele vai acontecer. Nós vamos passar por dificuldades. Agora, como é que nós vamos encarar essa dificuldade? Isso é que é individual e variável. Por quê? Porque cada um de nós, como espíritos, dependendo do patamar de aprendizado que já adquirimos, vamos encarar o sofrimento com maior ou menor intensidade. Uma mesma situação passada por várias pessoas ao mesmo tempo, nós vamos encontrar várias maneiras de se passar por aquela mesma situação. A situação é a mesma, só que depende de cada um. Como é que nós vamos encarar tudo isso? E é nesse contexto, é nessa questão que nós vamos verificando, sentindo e calculando o nível espiritual de elevação, de aprendizado. Essa é que é a palavrinha mágica de cada um. Diante do quê? Diante desta vida? Não. Diante da experiência como espírito. Porque como espíritos, nós já tivemos uma trajetória muito intensa. Continuamos tendo e ainda vamos ter. Estamos ali no intermediário do aprendizado. Já aprendemos muito, né? Mas temos muito chão ainda pela frente. Porque senão não estaríamos sofrendo determinadas questões. Porque espírito já evoluído não sofre. Ele não sofre. Ele vai, sim, se apiedar, vai usar da sensibilidade. Ele não é frio. Muito mais do que nós, ele é sensível. Sente, sabe, mas conhece a dor do outro. E sabe qual é a solução. E tenta, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, auxiliar aquele que sofre, que passa por situações que, como se diz popularmente, ninguém merece.
Porque como filhos de Deus, nós não merecemos sofrer. Então por que sofremos? Por que a dor nos pega no meio do caminho? Às vezes no início. Né? E nós sofremos. Por quê? O sofrimento, ele não é natural. Né? Como foi dito. Então, se não é natural, se não é divino, por que ele acontece? Ele é anormal. Ele não, é anormal, ele é comum. Depende da situação e da elevação de cada um de nós. Mas ele não é normal, não é normal sofrer. Deus não nos fez para que sofrêssemos, não é nada disso. Nós sofremos porque ignoramos no sentido de não conhecer o que é o correto. Então, a questão do sofrimento, ela está muito mais ligada à nossa parte moral do que nós podemos imaginar. Porque quando nós temos um conhecimento de tudo aquilo que é correto, que está dentro dos desígnios de Deus, quando nós cumprimos todas as leis divinas, tudo aquilo que está no Evangelho, nós não vamos sofrer, porque estamos agindo de forma correta. Quem age de forma correta não sofre. Ai, mas aquela criatura, e aquela criatura que eu conheço, tão boa, que faz tudo certinho, ela sofre. Somos reencarnacionistas, espíritos reencarnados, que não cumprimos tudo aquilo que deveríamos cumprir numa existência só. E esse deveríamos não é a questão da obrigatoriedade. Temos que cumprir tudo numa vida só. Não porque não suportamos. Mas nós vamos aos poucos, à medida que os nossos ombros aguentam a cruz, nós vamos trilhando a nossa caminhada, levando o nosso fardo e superando, reparando e evoluindo, consequentemente. É essa a questão. É por isso. Então, nada mais estamos cumprindo do que o nosso dever quando nós fazemos tudo corretamente nessa existência. Temos que fazer. Isso é o óbvio, é o mínimo que estamos fazendo. É cumprindo as leis de Deus e fazendo tudo da forma mais correta possível. Como aprendemos que deve ser. Ah, mas como fazer? Há uma receita? Ah, bem cristã. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas isso é difícil, isso é quase impossível. Mas tem uma outra que vem acoplada a essa. Não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Essa é a receita. Na dúvida, vamos parar para pensar o que eu gostaria que fizessem para mim nessa situação. Tal coisa? Então faça para o outro. Você está agindo corretamente. Porque intuitivamente, instintivamente, nós já pensamos no melhor para nós. É óbvio. É óbvio que nós já pensamos no melhor. Eu quero o melhor, é lógico. Eu quero ser perdoado, eu quero agir da melhor forma possível para que aquela pessoa se sinta feliz com a minha atitude, porque eu agi de forma correta. Eu quero ficar em paz com a minha consciência, eu quero ser a cumpridora dos meus deveres, não só para comigo, mas para com aqueles que convivem comigo. Então, eu quero melhor para mim. Então, por que eu não vou fazer esse melhor para o outro? E nós fazemos? Nem sempre. Nem sempre. Dia destes, conversando com o meu chefe, nós entramos numa questão bem profissional, mas praticamente cristã. E nós chegamos a essa conclusão, depois que nós estávamos conversando, que isso é bem cristão. É aquela questão que tudo nós justificamos através do por causa de. Nunca é por nossa causa. Não. Eu não cumpri minha meta por causa de alguma coisa que aconteceu na empresa, ou algum colega, ou algum supervisor, coordenador, enfim, sei lá. É por causa de alguém. Ou por causa de algo.
né? O sistema emperrou, bloqueou, não deu para fazer, não é? Faltou energia, enfim, qualquer coisa, menos a minha culpa. Então, é por causa de alguém ou de algo. E o que Jesus ensinou para nós foi isso? Não. Não. Somos individuais, individualidades. A questão é nossa. Ah, mas a culpa, mas eu não sou assim. Se não fosse o fulano, o ciclano, eu não teria errado nisso, eu não teria... Você se deixou levar. Tem algo chamado livre-arbítrio. Mas ele me ofendeu. Você se deixou ofender. Mas como? Eu ouvi determinada barbaridade, eu não sou aquilo, eu não fiz aquilo, isso chegou a ser uma calúnia. Como? E eu é que deixei? Porque você pensa dessa forma. A sua visão é essa. Porque a partir do momento que determinada atitude, determinada palavra que vem do outro não me atinge, eu não vou ficar ofendido. Eu não vou me melindrar, eu não vou me magoar. Se eu me magoo, se eu me ofendo, se eu me melindro, se eu me machuco, é porque tem algo errado. Tem algo errado. Porque é aquela questão, mas eu vou deixar que me caluniem, que falem as barbaridades e a pior coisa a meu respeito e não vou sentir nada? Lógico que nós sentimos. Mas depende. Esse sentir depende do que nós vamos sentir e depende do nível com que nós sentimos. Não é? O próprio Paulo de Tarso, ao ser decapitado, o que é que ele responde para o seu algoz, né, entre aspas, que ele pede desculpas a Paulo. Senhor, me desculpe pela atitude, porque ele estava sendo mandado pelo imperador a praticar aquela atitude com Paulo. E o que que Paulo fala para ele? Siga em frente, você está cumprindo uma ordem. Aí Paulo diz algo assim que nunca mais aquela criatura dormiu em paz. Porque ele fala, em outras palavras, ele falou, o problema é seu, não é meu. Eu estou indo. Você está cumprindo uma ordem, mas é a sua consciência que vai te acompanhar. Então, tudo vai depender de como nós recebemos o que vem do outro. E, obviamente, nós sabemos que de uma forma cristã e evangélica, o ensinamento é esse. Aquele que professa o mal, que age de forma errada, é que vai sofrer mais. No impulso, a primeira instância, nós não pensamos dessa forma. Mas é o outro que vai carregar com ele. Se nós perdoamos, perdoamos. Aquele perdão sincero, claro, de esquecer a ofensa, não é? Passou. Agora, e o que cometeu? E o que falou? O que fez? Não, ele vai levar, porque partiu dele. A atitude foi dele. E quando a atitude é nossa, o que acontece? A marca fica em nós. Aí é que está a questão da dor e reparação. Porque vamos sofrer por um ato, por um comportamento, por uma palavra, por um sentimento não tão feliz. Um dia isso vai ter que ser reparado. Porque somos criaturas que precisamos evoluir. Precisamos atingir um grau de perfeição como espíritos. E para isso nós temos que ir reparando, aparando as arestas e ir usando através da nossa razão, do nosso livre-arbítrio, seguindo aquela caminhada para que possamos atingir o progresso evolutivo. Essa é a questão. Entrando um pouco na parte didática, porque não dá para falarmos desse tema sem usarmos um pouco de didática. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos um pouco do beabá dessa questão. Nós, como espíritos, nós temos o nosso chamado corpo perispiritual. Né? Quem ainda não ouviu esse termo, que é um termo um tanto complicadinho, e eu costumo dizer que perispírito é algo que nós estudamos o resto da vida. Não tem como não estudar perispírito. Quando adentramos nessa questão,
nós nunca mais vamos deixar de conhecer algo a esse respeito, porque é complexo. Mas, enfim, objetivamente e de forma bem resumida, o perispírito é o envoltório que acompanha o espírito. Esse envoltório, ele tem uma certa materialidade, que é aquilo que os videntes veem. Porque o espírito não é visível, porque o espírito não tem forma. Quem tem forma é o perispírito. Porque quando estamos para reencarnar, o perispírito, ele se amolda para receber o corpo físico. Então, o perispírito é o molde do nosso corpo físico. E ele se modifica à medida que vamos reencarnando. Então, à medida que encarnamos, desencarnamos, nós vamos conservando o perispírito. Porém, ele modifica a cada corpo que recebemos, a cada novo corpo. E o que acontece? Esse perispírito, ele é um arquivo das nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, dependendo do que nós, espíritos, pensamos, é plasmado no perispírito, quase que materialmente. Está ali. É o reflexo do nosso pensamento, o reflexo do que realmente somos. Não aquilo que nós mostramos, não aquilo que nós aparentamos, mas o que somos de verdade. Reflete no perispírito. Né? Então, imaginemos se temos um mau pensamento. Se cometemos algo não tão bom assim. O perispírito registrou. E vai ficar ali até que possamos reparar. Até que possamos limpar o nosso perispírito. E de que maneira nós reparamos? Através das sucessivas reencarnações. Através da nossa reforma íntima. E danadinha reforma íntima essa, né? Essa é a crítica. Essa que vai fazer os milagres, os chamados milagres em nós. À medida que nós vamos mudando para melhor, sempre. Espírito não retrocede. Então, à medida que nós vamos nos reformulando, nós vamos limpando o nosso perispírito. Então, ele vai ficando sem essas máculas que o tornam densos, nos tornam densos, pesados, e reflete no corpo físico a cada reencarnação. Porque enquanto houver algo errado ali no perispírito, que ainda não foi retirado, o próximo corpo físico que recebemos irá refletir. Por isso que muitos espíritos reencarnam já com algum problema, principalmente problemas de saúde. Não é? Estão ali, registrados no corpo físico. Como é que aquela criancinha que ainda não viveu nada reencarna com um problema, por exemplo, de ordem pulmonar, de ordem gástrica? Ela acabou de nascer. Não podemos dizer que seja da alimentação, da poluição. Não. Ela traz essa mazela impregnada, não é, em seu perispírito, refletindo no corpo físico. Então quer dizer que não adianta cuidar. Não, nós temos a obrigação de cuidar. Cientificamente, materialmente, fisicamente, com todos os recursos que os médicos têm para isso. Estamos falando de corpo físico, matéria. Temos sim, porque tem o remédio que é para matéria. Só que em contrapartida nós temos que atacar o quê? A causa. Fazendo aquele tratamento de âmbito espiritual. Né? Vendo o que nós podemos fazer para reparar aquele perispírito. O que nós podemos fazer para ir limpando aquelas mazelas que sabemos nós não sabemos, e nem adianta procurar saber. Porque se nós formos procurar saber e saber o que aconteceu para aquilo estar se manifestando, a situação pode piorar.
Por quê? Porque aí pode ser que sentimentos não tão bons assim venham à tona. Se nós descobrirmos, por exemplo, que carregamos aquelas mazelas que se traduzem em males físicos tão grandes, se nós descobrirmos que o mal disso tudo, a essência, a causa, foi trazida por alguém a quem amamos tanto agora. Então, para que saber? Precisa saber. Vamos cuidar daquilo que nos compete agora, que é o nosso tratamento espiritual. É a nossa reforma íntima, tratando da nossa moralidade, da nossa evangelização, mudando atitudes, comportamentos. Nós vamos limpando tudo aquilo que carregamos de denso no nosso perispírito. O corpo físico vai abrandando todos esses sintomas. Talvez não se cure totalmente nessa encarnação. Não tem importância. O trabalho já começou. O trabalho pode até acabar nessa reencarnação, mas o corpo físico ele foi tão ferido com tudo aquilo que ainda pode ser que tenha algum resquício. Mas nós vamos trocar de corpo um dia e numa futura reencarnação nós já não teremos mais esse problema. Aí é que está a reparação. A reparação está nisso. Mas é 100% assim? 100% nós não diríamos, mas 99% é. Porque nós deixamos nos abalar de tal forma, com determinadas situações e determinadas questões doentias, entre aspas, em nosso íntimo, que nós deixamos extravasar para o corpo físico. Nós deixamos. Nós somos frágeis nessa questão. Até que nós acordamos, despertamos de que o problema não era físico. Mas eu adquiri essa gastrite devido à minha irritação. Se eu sou irritada, por quê? Porque eu sou impaciente, ansiosa, não tenho paciência com nada, não uso de compreensão. Meu corpo pagou por isso. Pagou com as minhas atitudes impensadas, com os meus pensamentos irreflexivos e acabei me prejudicando. Não é? E isso nós fazemos inconscientemente. Mas dá para curar na mesma vida? Claro que dá. Claro! É só nós despertarmos a tempo, como diz a Joana aqui, para que sejamos felizes. Como que não dá? Dá sim. Poxa, eu percebi. Aí eu vou procurar cuidar do quê? Não sei. Cada um nesse ponto sabe de si. Uma terapia, uma boa reflexão íntima, a força de vontade. Gente, vontade só não resolve. Vontade nós temos de um monte de coisa. Tem que ter força de vontade para perseverar, fincar o pé na estrada, seguir adiante e agir. Porque isso só funciona assim. Esse tipo de coisa não adianta ter só a vontade, porque não existe mágica. Nós temos que agir. E rapidamente, porque se nós estamos incomodados com algo, nós queremos o mais rápido possível nos vermos livres do incômodo. É lógico. É como calçar um sapato apertado com calo no dedinho. É a mesma coisa. Essa é a comparação. Nós queremos rapidamente nos vermos livres do sapato. Mas vai adiantar se ver livre do sapato? O calo continua ali, não continua? Tem que tirar o calo. Porque se não adianta mudar de sapato, vai continuar doendo o pé. O dedinho vai continuar doendo. Nós temos que nos vermos livres do calo do dedinho. Que aí nós vamos poder calçar qualquer sapato. Então, imaginemos o sapato como corpo físico. Não é? O dedinho, o perispírito. E o calinho, aquela má atitude, aquele mau pensamento, algo que nós fizemos que causou o calo. A causa outra é o efeito. Então não adianta trocar o sapato. Vamos tirar o calo. Não é? E assim nós vamos reparando estes erros que nos incomodam tanto a ponto de doer. Isto, sem falar, porque aí já daria uma outra palestra,
no mal que nós ocasionamos ao nosso redor e àqueles que convivem conosco, quando nós não nos acordamos a tempo e deixamos que a coisa role, não é? E nós vamos deixando todo mundo à nossa volta negativo, de mau humor, ninguém quer ficar mais perto de nós, por que será? Não é? Porque a responsabilidade é nossa. Ah, mas o outro se deixou atingir. Sim, ele se deixou atingir, mas a causa sou eu ainda. Eu tenho que resolver essa questão. Não é? Nós sabemos que a natureza, o plano espiritual age com uma sabedoria, de uma tal forma, que nós não calculamos. São dos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Eu vou citar um exemplo que muitos já devem conhecer, mas é o óbvio. É o óbvio. Sabe aquela questão do algo começa a nos incomodar a ponto de nós procurarmos uma religião, seja ela qual for. Mas nós vamos por quê? Porque algo está incomodando em nós? Nem sempre. Nós vamos porque nós temos um familiar difícil, um parente complicado, algo em nossa casa. Nós estamos ótimos, mas o filho, o marido, ou então a esposa, o cachorro, seja lá que está tudo errado. Não é? Nós estamos perfeitos. Mas como ninguém faz nada, eu tenho que fazer. Então eu corro lá para a casa espírita, vou... Aí o que eu recebo de orientação? Ah, é bom fazer o evangelho. Então vamos fazer evangelho no lar. Ah, é bom começar um tratamento de passes. Então nós vamos receber o passe, nós vamos fazer evangelho. Aí nós já começamos a entrar para a escola, começamos a ler, a ouvir palestra. Depois de uns meses, aí nós voltamos e passamos lá no plantão de atendimento e falamos assim: nossa, sabe que está uma maravilha em casa? O marido melhorou, a esposa é outra, é santa, o filho está obediente, o cachorro está mansinho, dormindo. Quem será que mudou, hein? O plano espiritual sabiamente conduz o doente ao hospital. Porque não adianta mostrar claramente, às vezes, para nós que nós não enxergamos. Então, aqueles à nossa volta, muitas vezes são usados, entre aspas, para fazer com que nós movamos, transportemos montanhas para irmos atrás de algo que alivia a dor. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. E assim nós vamos mudando tudo à nossa volta quando despertamos a tempo. Não é? Reparando os nossos erros, e tudo começa a se normalizar na seguinte questão: quando as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos não precisam mais ser tão pensadas e vigiadas, quando elas se tornam naturais. Uma atitude natural, benéfica, não é? E pacífica, onde não cause malefício a nada, nem a ninguém e nem a nós mesmos. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema? Eu acho que não. Vai ter. Tá. Então, só para que possamos falar mais um pouco, é fundamental nós buscarmos a vigilância constante no nosso dia a dia. Porque como nós erramos em situações, às vezes, tão... Não tem? Como nós erramos, às vezes, em situações tão sutis, nós não percebemos, porque nós também temos que contar com isso. Como nós somos, às vezes, criaturas tão frágeis em certas situações, às vezes não nos damos conta de determinados acontecimentos ou algo que nos rodeia, nós deixamos passar. Então, nós temos que sempre estar alertas, sempre alertas, vigilantes, nos policiando. E algo assim que nos assegura,
que nos estrutura é a prece. Sempre. O convívio com a prece, com os bons pensamentos, sempre pedindo a Deus, aos nossos mentores, amigos, que nos proteja e nos inspire o que é certo, o que é correto, para que possamos agir de forma com que não vamos encontrar o sofrimento ali na frente. Não é? Então, o impulso e a ansiedade, ele não é um bom companheiro. Não são companheiros que nos conduzem à felicidade. Não é? E nós temos essa tendência. Então, é algo que nós precisamos sempre vigiar. Isso é geral. Todos nós. Nós colocamos a culpa na cidade grande em que vivemos, na correria, no atropelamento, na falta de tempo. Isso não é desculpa. Porque nós vivemos onde precisamos viver. Aprender com tudo isso que faz parte do nosso dia a dia. Não pensemos nós que só porque vivemos em São Paulo, nós temos esse tipo de problema e nós agimos assim. Não. O morador rural, ele também tem problemas de estresse, de ansiedade, de impulso, mas é característico da sua natureza de viver, do seu modo de viver. E nós temos a nossa. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Ser humano é ser humano em qualquer lugar, não é? Somos espíritos encarnados em qualquer lugar, sempre tendo que aprender alguma coisa em qualquer situação que vivemos. E que possamos aprender mesmo a cada encarnação. E vamos ficando espertos a cada dia, não esperando que precisemos ser alertados para reparar o que nos cause a dor, porque à medida que nós vamos tomando conhecimento de como é viver, nós vamos nos tornando sábios. Né? Como diz André Luiz, sábio não é aquele que experimenta a situação. Sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Que assim seja. Obrigada, Raquel. Agora vamos nos recolhendo novamente. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que recebemos. E vamos vibrar. Vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes. Vibrar por aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Vamos vibrar também pelo nosso ambiente de trabalho, nossos colegas de trabalho. Vamos passar pelos nossos lares, nossos entes queridos. E vamos, se alguém tiver uma pessoa agora para mentalizar também nesse momento, vamos vibrar por essa pessoa. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço a todos que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.